pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e estamos aqui para mais uma análise psicológica. Hoje nós vamos falar sobre Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. O autor Ray Bradbury imaginou um mundo onde os livros não fossem mais permitidos. Você já parou para pensar no que seria viver num lugar onde os livros não fossem mais permitidos? Pois bem, ele imaginou essa sociedade e Fahrenheit 451 se passa numa cidade desconhecida, não sabemos exatamente em que lugar ela se passa. Porém, os seus habitantes já não liam mais, na verdade, ler se tornou algo contra a lei. As pessoas que eram pegas com livros, com bibliotecas em casa, com livros em casa, eram tratadas como criminosas, eram presas, eram mortas, seus livros eram queimados. E os profissionais que eram responsáveis por queimar esses livros eram os bombeiros. Acontece que nessa sociedade já não se pegava mais fogo nas casas e o trabalho dos bombeiros se passou em ficar fiscalizando e confiscando essas pessoas que ainda guardavam livros em suas casas e ateando fogo neles. A nossa personagem principal é Guy Montag. Ele é um bombeiro e muito feliz por trabalhar no corpo de bombeiros, muito realizado, muito orgulhoso da sua atividade. Ele tem orgulho até de cheirar querosene, porque as mangueiras utilizadas pelos bombeiros, que hoje saem água, nessa época passaram a sair querosene. Então eles fediam a querosene, né? E o Guy Montag, ele se orgulhava muito desse cheiro, ele gostava muito do que ele fazia, era aquele cara realizado com o seu trabalho. Até que um dia ele conhece a sua vizinha, a Clarice, uma menina, uma adolescente, que era muito diferente das pessoas daquela época, das pessoas que viviam na sua sociedade. E Clarice e sua família eram vistas como pessoas completamente esquisitas, estranhas. Mas sabe por que ela era tão esquisita e tão estranha? Porque Clarice, assim como a sua família, gostava de conversar com as pessoas, gostava de ver a natureza, observar a natureza. Eles conversavam, eles se interessavam pelos demais. E uma das atividades preferidas de Clarice era observar as pessoas no metrô, na rua. Então, para as pessoas como Montag e todos os outros, elas eram vistas como pessoas completamente esquisitas, pessoas que isso, ficar conversando. Eles não gostavam muito de diálogos, eles preferiam estar ali concentrados nas suas telas de TV, nos seus radinhos, que muitos andavam pela rua por aí com os seus radinhos no ouvido. E para ele, essa ideia de Clarice, isso era tudo muito chato. Ele considerava ela uma vizinha muito chata, que constantemente estava puxando assunto com ele. Mas acontece que Clarice, nessa de puxar assunto, nessa de ir conversando com o Guy Montag, ela acabou despertando nele algo. Despertou nele uma reflexão. Ela questionava ele de coisas que, na verdade, ele nunca se questionou. E ela fazia perguntas, por que isso, por que aquilo, por que você trabalha nisso? Perguntava sobre a esposa dele, se interessava pela vida dele. E com isso, ela fez com que ele se refletisse e se questionasse por inúmeras coisas na sua vida, a ponto de começar a olhar a sua realidade com outros olhos, a observar a realidade da sua família, da família da Clarice, a forma como eles lidavam uns com os outros, a forma como eles passavam horas conversando entre si e riam bastante. E Guy Montag começa a ficar ali se questionando, começa a questionar questões pessoais sobre o seu relacionamento com a sua esposa. E ele começa a pensar, inclusive, que ele nem se lembra como que eles se conheceram, ele nem se lembra
exatamente como que eles foram parar naquela situação. Aí ele começa a perceber que o dia a dia com a sua esposa era extremamente vazio e extremamente irrelevante. E além disso, Montag também começa a ser confrontado com pessoas que eles encontravam, pessoas que preferiam morrer com seus livros do que deixarem eles serem queimados. E aí ele começa também a refletir e questionar por que as pessoas, o que faria com que alguém entregasse a própria vida em prol de um livro. E ele começa a perguntar e a pensar o que será que tem nesses livros. Então, a partir dessas reflexões, a personagem Guy Montag, ele começa a avaliar a sua vida através de um outro olhar e começa a se dar conta e despertar para uma série de coisas que aconteciam no seu dia a dia e que até então era visto com muita naturalidade. Imagina um mundo sem livros. Na verdade, os livros eles eram vistos como grandes vilões porque simplesmente eles tiravam a paz das pessoas. Como assim? Os livros faziam as pessoas sentirem coisas, sentirem emoções, eles faziam elas pensar, eles faziam elas a criar opiniões próprias e uma discutia com a outra, elas não se entendiam muito bem. As pessoas choravam lendo um livro, elas eram capazes de sentir esse desconforto, como se aquelas personagens fossem pessoas de verdade e sofriam. Quantos de nós não sofrem quando uma personagem de um livro morre ou quando acontece alguma situação? E para eles isso tudo era visto como uma bobeira, como para que você sentir isso? Para que você vivenciar essas coisas por pessoas que nem existem? Então eles começaram a considerar que os livros, eles não tinham razão de ser, eles só traziam desordem. E para uma sociedade viver em paz, viver sem conflitos, viver sem guerra, todas as pessoas precisavam ter a mesma opinião, todas as pessoas precisavam pensar igual e não ficar refletindo e tendo sensações desagradáveis que não tinham necessidade. E essas pessoas foram sendo massificadas, foram se tornando pessoas iguais. Quando você olha para um grupo e você não vê mais indivíduos, você vê simplesmente um conjunto de pessoas que se comportam da mesma maneira, que pensam da mesma maneira. E é assim que aquela cidade foi se tornando pessoas completamente sonâmbulas, completamente zumbis, que não tinham vida, simplesmente viviam anestesiadas das suas questões e não gostavam de entrar em contato, em conflito. Viktor Frankl faz uma diferença entre comunidade e massa. Para ele, comunidade é um conjunto de indivíduos, pessoas com personalidades próprias que se retroalimentam e vivem em sociedade, em comunidade. Tanto a comunidade precisa desses indivíduos, quanto cada indivíduo precisa da comunidade. Por outro lado, a massa eram pessoas com as suas personalidades e individualidades completamente mortificadas, em nome de uma igualdade. Em nome de sermos iguais, as pessoas eram simplesmente silenciadas e tratadas como pessoas tratadas como massa. No livro, a ideia de acabar com os livros era exatamente essa, de que todos fossem iguais para que nenhuma pessoa pudesse pensar por si só ou pudesse gerar qualquer tipo de revolução e, dessa maneira, estarem completamente controladas. Eles usavam muito as televisões, telões que haviam nas casas e passavam sempre aquela programação, então todos acompanhavam aquela mesma programação. Consequentemente, todos passaram a pensar de forma parecida e viviam ali, entretidos com essas programações, na verdade, vazias, que eram quase que reality shows,
onde não se tinha muito conteúdo, inclusive as pessoas elas estavam completamente empobrecidas de pensar sobre aquilo que elas estavam assistindo ou questionar qualquer coisa. Um outro ponto desse livro também é que essas pessoas elas viviam hiperestimuladas. Elas não gostavam muito de entrar em contato com sensações ruins. Então, elas eram hiperestimuladas tanto por essas telas, entretenimento o dia todo, quanto também por pílulas. Isso mesmo, por remédios. Todas as vezes que eles sentiam qualquer situação, qualquer sensação ruim, eles tomavam pílulas. A ponto de um outro chamado que os bombeiros recebiam muito eram pessoas completamente que viravam a pílula, o potinho de pílula todo, estouravam aquela tampa e tomavam tudo. Então, várias vezes eles eram também chamados por esse tipo de situação que ocorria com muita frequência naquela sociedade, uma clara tentativa das pessoas de fugirem da sua realidade. Outra questão que eles se estimulavam bastante era com a velocidade. Corriam em alta velocidade, a ponto de que os outdoors da cidade, eles passaram a ser enormes, porque as pessoas não conseguiam mais ler o que estava escrito porque elas passavam rápido demais. Então, Clarice, ela fazia exatamente o oposto de tudo isso. Então, ela tinha tempo para pensar sobre a vida, para refletir, para conversar, para interagir com os seus semelhantes, com a sua família, enquanto que toda a outra população, a maioria da população, vivia dessa maneira triste e vazia. Então você vê, essas pessoas, elas viviam com as suas vidas aceleradas, viviam sem qualquer sentido, qualquer propósito na sua existência. Então, eles viviam nesse exagero de sensações boas, como se a vida não pudesse ser, como se na vida nós não pudéssemos experimentar tensões, conflitos, e tudo isso para eles era visto com muita aversão. Eles evitavam esse tipo de coisa a todo custo. Viktor Frankl, ele olha para essa situação e ele aponta que há um vazio existencial nessas pessoas. Elas correm, elas aceleram, mas elas não sabem para onde estão indo. Uma coisa que é muito importante de se falar é que essa tensão que vez ou outra nós nos vemos, ela é extremamente necessária para a nossa vida, para a nossa saúde. Essa tensão entre onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, essa perspectiva de um futuro, de como eu deveria ser, de como eu poderia ser melhor. Então, essa tensão para Viktor Frankl, ela é extremamente necessária, e quando a gente visa aplacar isso, dizendo não, tá tudo bem ser como você para ele isso é matar o ser humano, é tirar das pessoas essa capacidade de estar sempre em movimento, de estar sempre desejando algo mais, algo melhor. E basicamente isso é uma coisa que faltava completamente a essas pessoas que viviam nesse livro. Então, essas pessoas que viviam nessa sociedade completamente anestesiadas, tomando suas pílulas, se hiperestimulando através de entretenimento e através de uma vida corrida, em alta velocidade mesmo, eram pessoas que foram se tornando cada vez mais frias e insensíveis umas com as outras. Em outras palavras, elas foram deixando de serem humanas, porque elas não viam mais o seu semelhante, elas talvez sequer se percebiam, elas simplesmente viviam como zumbis, viviam alienadas a qualquer realidade, a qualquer coisa, simplesmente seguindo esses padrões, simplesmente preocupadas com as suas satisfações momentâneas, com os seus prazeres imediatos, e fugindo a qualquer situação
que lhe trouxesse qualquer desconforto. E Montag, ele vai analisando essas coisas. Na verdade, ele percebe que a sua esposa, a Mildred, ela era uma mulher que personificava completamente essa realidade. E ele tenta alertar ela, ele tenta abrir os olhos dela, ele tenta fazê-la refletir, mas Mildred, ela não queria ver, ela não queria ser despertada desse mundo, ela não queria entrar numa realidade onde você precisasse ser confrontado, onde você precisasse ser responsável pelas suas ações, onde você precisasse enfrentar desconfortos para você poder crescer. Ela não queria largar a sua comodidade, ela não queria largar o seu mundo imaginário. E é impressionante você ver como que as suas amizades também eram extremamente vazias. E ela era tão pobre, assim, de espírito, nesse sentido, que ela considerava sua família as pessoas do reality show, porque de fato era com quem ela passava a maior parte do tempo. Ela não considerava o seu esposo como a sua família, e você percebe a sua frieza, como que em dados momentos ele pede a ajuda dela e ela esquece. Ela simplesmente não liga porque ele está doente, porque Montag, ele passa a ter crises de existência, crises existenciais, ele passa a se questionar sobre a sua profissão, sobre aquilo que ele estava fazendo. E para evitar ter que ir ao trabalho, ele finge que está doente. E Mildred não sabia que era fingimento, mas ela simplesmente é indiferente ao fato dele estar doente ou não, e simplesmente só quer saber das suas questões, das suas futilidades. E é bem triste a vida dela, e é bem triste você ver Montag, o seu esposo, se questionando sobre essas coisas, percebendo essas coisas. Então, em outras palavras, ele entra em um conflito de consciência. E para Viktor Frankl, quando nós temos esse conflito de consciência, isso é um sinal de liberdade, é um sinal de estarmos sendo finalmente, os nossos olhos estão finalmente sendo abertos de um fanatismo, de uma visão fechada e limitada. E essa reflexão, ela é muito propícia para os nossos dias. Ela talvez sempre vá ser. Algo que me tocou muito nesse livro foi que, em dado momento, o chefe lá dos bombeiros, o chefe do Montag, ele fala que isso de queimarem os livros e acabarem com os livros, isso não se deu assim de repente. E na verdade não foi uma coisa imposta. As pessoas foram deixando os livros naturalmente. E isso é triste. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você se sinta inspirado a buscar esse livro, a ler esse livro, a refletir sobre a mensagem que ele traz. Esse é um grande poder dos livros, esse poder de transformação através dessa reflexão que nós fazemos. Então, eu espero que vocês gostem, deixem a curtida, se inscrevam no canal e fiquem atentos para os próximos vídeos. Até mais!